Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma semana, mais uma jornada dos nossos grupos de cultivo e também dos grupos caseiros. Esta é a quinta semana e nesta semana nós vamos dar continuidade ao tema do caráter e vamos falar hoje sobre um caráter pacificador e olhando para uma personagem bíblica que nos revela e mostra o quanto é necessário nós desenvolvermos a pacificação dentro do nosso caráter. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está em 1 Samuel, no capítulo de número 25 e no verso de número 18. 18 até o 24. Deixa eu só abrir aqui o nosso roteiro, e é importante que você também tenha esse roteiro em mãos, né? Nosso roteiro para os grupos de GC e também para os grupos nos lares. Então aqui tem toda a orientação para que você possa seguir esse roteiro juntamente com a sua família. O texto está em 1 Samuel 25, 18 a 24 e depois os versos 27 a 28. Diz assim: Apressou-se Abigail, tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas assadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos e pô-los em cima de jumentos. Disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, que vos seguirei de perto. Porém, ela nada disse a seu marido Nabal. Enquanto montada num jumento, descia ela pelas fraldas do monte, descia-lhe também Davi e seus homens ao encontro, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: Na verdade, de nada me serviu ter eu conservado no deserto tudo o que era deste homem, de maneira que nada perdeu de tudo o que lhe pertencia. Ele me tornou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e mais ainda, se eu deixar até ao amanhecer de tudo o que lhe pertence, ainda um só menino. Abigail, tanto que viu a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi e inclinou-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Sobre mim caia, meu senhor, a culpa, e deixa falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Verso 27 e 28. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor, seja ele dado aos mancebos que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois sem dúvida Jeová fará do meu senhor uma casa firme, porquanto o meu senhor peleja as batalhas de Jeová, e não se achará em ti o mal todos os teus dias. Estamos então falando de Abigail, que mais tarde se torna esposa de Davi, né? Tem um outro texto que eu coloquei lá também no nosso roteiro, que é um texto que está em Provérbios capítulo 15, no verso de número 1, que diz assim: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E é interessante porque Abigail foi uma mulher sábia, que, assim como toda mulher sábia, né, além de edificar a sua casa, contribui para que os ânimos fossem apaziguados. E isso revela de Abigail um caráter conciliador. Mas vamos falar um pouquinho de Abigail. Abigail era esposa de Nabal, um homem fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras, que vivia nas proximidades do Monte Carmelo, em Maom, perto do deserto ali de Parã. E ali os pastores de Davi travaram um contato com os pastores de Nabal. Na verdade, todo aquele exército de Davi ali, de certa forma, acabou protegendo os pastores de Nabal.
e não deixando que nenhum outro mercenário, de certa forma, roubasse Nabal sem mesmo conhecer Nabal, né? E em determinado momento os homens de Davi necessitam de alimento, comunicam a Nabal, e Nabal se encoleriza e até afronta os mensageiros de Davi quando ele ouve, né, a necessidade dos homens de Davi, e nega qualquer tipo de apoio necessário. Davi ajuntou esses homens para atacar, segundo o texto que nós acabamos de ler, para atacar Nabal e para destruir praticamente tudo que Nabal diz. Ele não vai ficar um menino. Claro que a tragédia foi evitada, por quê? Pela pronta intervenção de Abigail, que soube aplacar a ira de Davi. Então, por quê? Porque Abigail era sábia e possuía um caráter conciliador. Todos os homens e mulheres que de certa forma são transformados pelo Senhor possuem também um caráter conciliador. Agora, Nabal era um homem de Belial. Nabal significa insensato, tolo. E o texto bíblico vai dizer que ele era um homem poderoso, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Mas, além de insensato, ele era duro e maligno. Olha só, ele era um homem dominado por um espírito mau, arrogante, que não se relacionava bem, nem mesmo com a sua esposa. Era considerado um tal filho de Belial, com a qual não se podia falar pacificamente. O coração de Nabal estava focado em seus bens materiais. Era um homem de mau relacionamento, principalmente com seus servos e com seus empregados. E aí, Davi recorre a Nabal, é desconsiderado. Então, como a tropa de Davi dependia de ajuda para se alimentar no deserto, né? E ao saber que Nabal era um homem riquíssimo e muito próspero, e que estava tosqueando ovelhas, mandou Davi, então, 10 jovens para lhe saudar, desejando paz, primeiramente com ele, com a sua casa, e solicitou que enviasse o que pudesse para os seus homens. E aí, temperamento terrível de Nabal, né, ele sequer agradece a saudação, responde de forma grosseira, de forma irônica, aos criados de Davi, dizendo: olha, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Ele diz: tomaria eu o pão, a água da minha casa, a carne, né, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que nem sei de onde vêm. Então, mostrando justamente como era esse caráter o próprio caráter de Nabal, né? E é interessante porque Davi resolve vingar a afronta. A resposta dura de Nabal, e aí a gente lembra do texto de Provérbios, ou seja, a resposta dura de Nabal foi uma grande afronta ao seu grupo de guerreiros dispostos a lutar por Davi, por si próprios e por suas famílias. Davi toma 400 homens para ir em direção a Nabal, e a intenção dele era atacar Nabal e tudo que ele tinha, com extrema vingança, disposto a destruir tudo. A reação de Davi foi carnal, claro, mas foi uma resposta, foi uma reação. E é isso que eu tenho falado, né? Que as nossas ações e reações precisam e moldam o nosso caráter. Não é só ação. Claro que toda ação gera uma reação, mas as reações também precisam ser ponderadas pelo Espírito. Davi foi carnal, tomou uma ação, teve uma tomada de decisão carregada de ressentimento, de vingança, contrária à vontade de Deus. Isso está claro no texto. Aí entra Abigail. Abigail demonstra o seu caráter, né? Uma mulher prudente, primeiro ponto. E o nome Abigail significa pai da alegria ou exultação, né? Então seu nome também corresponde ao seu caráter pacífico e humilde. Ela era uma mulher
dotada de uma beleza física, de entendimento, conforme o texto de 1 Samuel 25:3, e ao tomar conhecimento da terrível ameaça, né, para sua casa, Abigail então resolve agir com prudência, sabedoria e diligência para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, o ungido de Deus. Diante de tamanho perigo, foi que então Abigail teve oportunidade de demonstrar quem era ela. Abigail deu uma lição para todos. Né? Qual é a lição? Saber agir nos momentos de crises e de ameaças. E aí nós estamos diante do segundo agora ponto a respeito do caráter de Abigail, que era um caráter diligente e sábio. E ao saber do mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Preparou uma carga de cereais, frutos, vinhos e os colocou sobre alguns jumentos e os levou para Davi. Em sentido contrário, já estava vindo Davi com seus 400 homens, né, respirando raiva, ressentimento, vingança e com desejo de não deixar com vida nenhum menino, conforme o texto de 1 Samuel 25, 18 a 22, que nós acabamos de ler. Agora é interessante isso, né? Olha só. Que diferença do que Jesus ensinou com o seu evangelho. Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando-os por ele, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, verso de número 44. E aí a principal característica do caráter de Abigail se revela com um caráter conciliador. Davi cavalgava com a fúria dos homens de coração ferido, mas em sentido contrário, vinha Abigail montada em seu jumento. Em seu coração ela levava sentimento de paz, de humildade, de amor e de perdão. Ao ver Davi, ela desceu de seu animal e prostrou-se com o rosto em terra diante daquele que iria destruir a sua família. E como é que ela faz? Ela diz: ó Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. 1 Samuel 25, 24. Abigail exortou Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, pois Deus haveria de julgar seus inimigos. Ela mesma entendendo, olha, os inimigos de Davi, se Davi confiar no Senhor, os inimigos de Davi serão julgados pelo próprio Senhor. Então, né, do Senhor é a vingança. Claro que Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fossem anuladas pela sabedoria e pela força de uma mulher de um caráter pacificador. Então, Abigail demonstrou ter um caráter pacificador. E qual foi o resultado do caráter de Abigail? Primeiro, Davi foi aplacado por Abigail. Então, ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma mulher verdadeira, né? De uma verdadeira mulher de Deus. E aí cumpriu-se justamente o texto que eu citei, de Provérbios 15, 1, né? Que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente ele aprendeu uma grande lição para sua própria vida. Ele era corajoso, né? Provou isso quando enfrentou o leão, o urso, Golias, mas faltava até uma lapidação do caráter para enfrentar algumas situações, tá? Agora é importante também, né? Segundo ponto que acontece, Deus feriu Nabal. Quando Abigail relatou os acontecimentos a Nabal, o que o texto diz? Se amorteceu nele o coração e ele ficou como pedra. A Bíblia diz de forma bem simples e direta: aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Tá?
Agora, se Davi tivesse feito justiça com suas próprias mãos, as coisas teriam tomado outro rumo, imprevisível e perigoso. Mas como a sábia mulher agiu com presteza e eficiência, ele foi poupado de manchar suas mãos e sua história com o sangue de Nabal. Porque tem um texto em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35, que diz: minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. E o final dessa história é que Davi tomou Abigail por esposa, né? Logo após a morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por ter lhe livrado de cometer um grave erro diante do Senhor. E mandou Davi, né, falar a Abigail para que ela então tornasse sua mulher, já que Abigail era viúva. E o fez mandando seus criados falar com Abigail, transmitindo esse honroso convite que ela aceitou com muita humildade, até porque Davi já era rei, ele era rei quando acontece esse fato de Nabal e Abigail. Ela se apressou, certamente até mudando de veste, montou no jumento com suas moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Então, o caráter pacificador de Abigail contribuiu para que ela fosse salva da ira de Davi, né? Agora, interessante porque algumas lições aqui a respeito de Abigail, né? Ela era sensível, capacitada, mostrando justamente que as situações difíceis da vida podem fazer aflorar o melhor que as pessoas possuem em si mesmas. Ela era também uma oradora persuasiva, capaz de ver além de si mesma. Então, mostrando que não era preciso nenhuma posição ou nenhum título para que ela exercesse um dom que havia em sua vida. E nisto ela revelou um caráter exemplar, né? Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento, mas Deus permitiu que Davi dele precisasse para que uma mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos e suas servas em todo o mundo ao longo dos séculos. Viúva de um homem irascível, né? Iracundo, brabo, um homem de uma personalidade terrível, mas era bem sucedido em suas atividades produtivas, mas mesmo assim um tolo, um insensato no relacionamento humano. E Abigail jamais imaginou ser esposa, talvez, do rei, né? O mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi, né? Que também é o nosso Deus, é um Deus que provê tudo para os que nele confiam. Então, que nós possamos também seguir o exemplo de Abigail e termos um caráter pacificador. Que Deus abençoe a todos vocês, uma semana rica da graça do Senhor sobre nossas vidas. Não deixe de compartilhar esse texto em casa, né, com os familiares. Se você talvez não queira seguir o roteiro todo ali, pelo menos, né, o vídeo, né, se você está assistindo sozinho nesse momento para ver, assista com a família, compartilhe essa palavra juntamente com os seus familiares, no grupo caseiro e principalmente nos grupos de cultivo. Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir.